Investindo em fundos imobiliários, né? Sempre que você for fazer esse investimento, de maneira bem semelhante ali às ações, a gente deve se antenar a alguns indicadores. O primeiro deles que eu coloquei é o patrimônio líquido do fundo, ou seja, qual é o valor do patrimônio, né, desse ativo? De repente você pode ser um grande investidor e talvez o seu patrimônio seja até maior que o do fundo, dependendo, né? Logicamente, isso aqui é um cenário muito desejado, mas obviamente foi apenas a título de comparação. Até para você saber se você vai se expor a um nível de risco alto e você pode comparar esse patrimônio com o de outros fundos, para saber justamente, né, o nível de investimento que ele leva. O preço do ativo financeiro e seu histórico, ou seja, qual que é a cotação dele e qual foi a cotação anterior, no último dia, nos últimos 5 anos, né, para você ter a ideia, né, de expectativas de queda, de alta, né, já entender como é a dinâmica desse fundo, inclusive a própria volatilidade. Você pode também fazer aquela comparação que nós mencionamos, né, na aula anterior de ação, o valor da contabilidade com o valor de mercado, ou seja, para saber se realmente ele está sendo comercializado acima, né, do valor da contabilidade ou está abaixo, ou seja, tem um desconto ou tem um ágio, né, um indicador muito legal que eu posso usar tanto para ações quanto para fundos imobiliários. E também eu posso analisar qual é o próximo dividendo previsto histórico, já que nos fundos imobiliários esses dividendos eles geralmente acontecem mensalmente. E aí você tem a ideia, né, inclusive expectativa de retorno ou mesmo de payback daquele dinheiro que você está colocando, né? Investindo no ativo financeiro, no caso, o fundo imobiliário. E da mesma forma também que no mercado de ações, nós colocamos o dividend yield, que é o percentual de dividendos que são distribuídos. Aqui, geralmente, nos fundos imobiliários, né? Como basicamente é um fundo que vai colocar dinheiro, né, em outras empresas para locação, né? Como a gente tem fundos de papel, fundos de shopping, né, fundos de tijolo e tudo. Então aqui sempre geralmente tem um dividendo acima comparado com as ações, por exemplo. Logicamente, talvez não tenhamos aquela questão da valorização das ações, ou pelo menos essa possibilidade, né, comparando o fundo imobiliário com as ações, mas aqui o que o pessoal geralmente gosta bastante é a questão do dividendo. Todo mês ele está sendo distribuído e geralmente tem um dividendo bem atrativo, comparado de maneira bem global com as ações, tá? Mas sempre tenha essa atenção e analisar o dividendo dos últimos períodos. E também você pode observar os números de cotista, liquidez, entre outros indicadores. E se você se sentir à vontade, se julgar relevante, você pode sim fazer também a assinatura de uma casa de análise para que você receba relatório desses ativos financeiros, não só fundos imobiliários, mas ações, renda fixa, mercado de capitais de maneira geral, para que você já receba essas informações de maneira assim resumida, mastigada, você tenha apenas o cuidado de ler, fazer a sua análise crítica e tomar a sua decisão e investir realmente no que faz sentido com os seus objetivos. Vamos ter também uma aula prática, né, mostrando como você pode comprar o seu fundo imobiliário. Até lá.